Pessoal, tudo bom? Então, estamos começando esse curso, que é uma forma diferenciada nossa, na verdade, de trabalhar. Por quê? Porque a gente acredita muito que o direito processual civil é ciência social aplicada. Eu não consigo pensar, na verdade, a figura do direito processual civil afastada da aplicabilidade no dia a dia, do lançamento das situações procedimentais, das situações processuais, no dia a dia, até porque é realmente ciência social aplicada. E dentro dessa proposta é que a gente criou esse curso. Por quê? Porque a gente sente muito a vontade de estar trabalhando situações práticas, saindo da teoria, mas sem abrir mão dela, porque a gente não pode abrir mão das concepções teóricas, do desenvolvimento teórico, para aquilo que a gente possa realmente produzir em termos práticos. Na verdade, a gente acha que as duas coisas andam de mãos dadas. E de nada adianta eu ser um puta de um teórico, ou ser um puta de um prático, se eu não consigo, na verdade, fazer justamente essa interligação. Se eu não consigo fazer esse trabalho conjunto, que aí sim se torna um trabalho de excelência. Então, a ideia desse curso voltado a essa figura prática propriamente dita, aonde a gente teria aqui, ou vamos ter lá, sei lá quantas horas, para a gente desenvolver técnicas de petição inicial, é tudo focado nessa ótica que a gente tenta desenvolver a cada curso que a gente monta. Pegar a teoria, pegar a prática, juntar as duas e que a gente consiga fazer cada vez mais, na nossa profissão de advogado, inclusive, uma expertise, um trabalho mais bem feito, porque é até chato falar isso de certa forma, mas eu acho que vocês vão me entender. Muitas vezes o, entre aspas, ganhar ou perder determinada demanda, o ganhar ou perder determinada causa, passa, na verdade, por uma vivência processual e não material. Infelizmente, falo isso como processualista. Porque que bom se fosse tudo resolvido simplesmente na base de quem tem ou não o direito e acabou. Mas a gente sabe que os meandros processuais, na verdade, muitas vezes, é que hão de ditar o sucesso ou não de determinada empreitada, de determinada situação procedimental, de determinado processo. Então, é dentro dessa proposta, dentro dessa perspectiva, que a gente tem montado os nossos cursos práticos com essa ótica, com esse objetivo. E aos que estão aqui presencial, por favor, que eu estava conversando com vocês no início. O fato de a gente estar captando, o fato de a gente estar gravando, não inibe muito antes, pelo contrário, a eventual participação dos senhores, por favor. Porque é o que a gente quer também, dentro das situações do nosso curso online, criar uma vivência de quem está ali, de repente, assistindo a gente, como se em sala de aula estivesse, que a gente está tentando criar justamente uma dinâmica, essa nossa dinâmica da postura nossa em sala de aula, também para essa nossa forma de mídia, para essa nossa forma de estar aí fazendo e desenvolvendo o nosso trabalho. Então, aula de hoje, qual é o grande objetivo? Um pensamento estrutural de uma coisa chamada petição inicial. Para que desse pensamento estrutural, para que a gente pensando consequentemente toda essa estrutura dela, petição inicial, a gente possa depois, a partir de casos concretos, pegar e fazer essa devida aplicabilidade. Porque, senhores, processo é técnica. E a partir do momento em que eu tenho essa técnica, toda e qualquer situação de caso concreto que se apresente para a gente, nós conseguimos, na verdade, fazer o devido desenvolvimento. E se essa é a nossa preocupação de transmitir essa técnica, essa primeira aula tem justamente esse objetivo, que a gente consiga pensar uma forma estrutural dela, a petição inicial, para que dessa estrutura a gente possa, examinando casos concretos que a gente vai submeter a vocês, conseguir fazer justamente esse enquadramento. Pegar a técnica e aplicá-la a casos concretos, sendo que todos os casos concretos que a gente vai trabalhar são casos verídicos, pautados em jurisprudência do STJ, que a gente faz, como eu estava conversando com vocês aqui no início, uma técnica de desconstrução. Nós pegamos o acórdão, trazemos o acórdão, vamos fazendo uma regressiva nele, até que a gente consiga contextualizá-lo em determinado caso, criando o caso concreto a partir daí, dando não apenas a oportunidade da gente trabalhar situações redacionais, e nas suas mais variadas formas, mas também a partir daí até mesmo uma atualização de situações jurisprudenciais recentes e interessantes, que é também uma forma da gente estar criando uma melhor dinâmica desse nosso trabalho.
Então, senhores, primeiro passo é que a gente consiga, na verdade, identificar os tipos, digamos assim, de petições, de tipos de petições iniciais que a gente teria dentro de uma proposta de processo de conhecimento. Por que tipos de petição inicial? Igual a técnica é uma só, a técnica é uma só. E a partir do momento em que eu tenho essa técnica, eu consigo fazer as situações variáveis possíveis. Mas se a gente idealiza o processo civil tal como hoje, nós temos que ter, num primeiro passo, sempre uma vivência. Qual é a vivência que a gente sempre tem que ter se a gente quer realmente trabalhar uma técnica correta de petição inicial? Identificação correta da pretensão. Não há que se enfrentar nenhum caso concreto, não há que se estruturar nenhuma petição inicial, sem que antes a gente consiga, de determinado caso concreto, justamente viabilizar, visualizar o quê? Visualizar determinada pretensão. Então, me permitam, senhores, por quê? Eu vou submeter a vocês já um primeiro caso, para que a gente possa justamente ir criando essa dinâmica a partir de casos concretos. Então, deixa eu distribuir internamente, beleza? Para a gente poder fazer. Eu vou pedir para você ir passando para mim. Beleza. Para a gente poder fazer justamente essa dinamização, partindo de um caso concreto, para que a gente possa ir fazendo esses passos, mesmo dentro de uma estrutura técnica inicial, de um caso concreto, porque esse é o grande objetivo, é o grande barato nosso. Então, vamos, por favor, nesse primeiro caso, senhores, que é uma peça simulada, que é uma peça adaptada, de um recurso especial julgado em 2010. Vamos à leitura junto, por favor. A senhora, aliás, os nomes são, boa parte deles inventados, tá? Só para preservar, não é isso? Beleza? A senhora Maria Luísa Arcer procura você, na qualidade de advogado, lhe narrando os seguintes fatos. Na qualidade de usuária cliente do Plano de Saúde para Todos Limitada, fez na data de 9/1/2012 uma cirurgia bariátrica, em razão, à época, de seu quadro clínico de obesidade mórbida. Referida cirurgia foi totalmente coberta pelo plano de saúde. Demonstra por atestados médicos que à época da cirurgia tinha 180 quilos, estando na data de hoje com 100 quilos, ou seja, da cirurgia até hoje, 80 quilos, virou uma gatinha. Ótimo. Informa que necessita de novos procedimentos cirúrgicos, destinados à redução do excesso de tecido epitelial, retirada de avental abdominal, mamoplastia redutora com colocação de próteses de silicone e a dermolipoquitomia, conseguiu sair o nome braçal. É aquele excesso de pele que vai sobrando, não é isso? Do braço, esse barato mesmo. Segundo documentos apresentados, o valor para a realização da cirurgia é de R$25 mil, incluindo procedimento, internação e médicos. Já a colocação das próteses ficaria todo o custo no valor de R$5 mil. Informa que todos esses procedimentos são necessários, não sendo simplesmente situação de melhoria estética. Ocorre que o plano de saúde recusou a cobertura necessária para os procedimentos médicos, justamente ao fundamento de que se trata exclusivamente de intervenções cirúrgicas meramente estéticas, não havendo, portanto, obrigação contratual da cobertura de ditos procedimentos. Afirma que é recomendável pelos médicos que a cirurgia seja feita em um hospital especializado em Belo Horizonte, já que na sua cidade não há um hospital que possa realizar os procedimentos necessários. Documentos apresentados por ela para a gente poder, inclusive, pensar numa situação bastante prática. Laudo médico sobre a obesidade mórbida, guia de internação e documento liberatório da cirurgia bariátrica, atestado de realização da cirurgia, atestados médicos do controle de peso antes e depois da cirurgia, laudo médico da necessidade da cirurgia, de necessidade de cirurgia para retirada do avental abdominal, mamoplastia redutora e dermoli, esse troço braçal, planilha de custo da realização da cirurgia necessária, documento de recusa do plano de saúde em cobrir o tratamento. Ótimo. Dados dela: nome, estado civil solteira, profissão secretária executiva, ganho mensal R$2.500,
Inventamos um endereço para ela na cidade de Parauapebas, Minas Gerais. Apresentado alguns documentos, dados da parte contrária, que seria o plano de saúde. Está aqui, domiciliado em Belo Horizonte. A atividade justamente é a gente promover a demanda judicial cabível com a redação específica da petição inicial. Senhor, está aqui para a gente poder justamente, dentro da postura da aula de hoje, pensar a estrutura formal de uma petição inicial e depois até mesmo enquadrá-la dentro da técnica. Nesse caso, está assistindo muito frio? Um pouquinho, não está? Não, mas é só reduzir. Gustavo, reduz um pouco para mim aí o calor, por favor. Ô, Gustavo, reduz o calor para mim. E vê se meu som tá bom, porque de repente você não está captando ele direitinho. Porque você não está me ouvindo. Então pode estar com um probleminha qualquer aí, sacou? Pronto, tá bom. Ótimo. Vê se tá bom o negócio aí do som. Bom, ótimo. Senhores, vamos lá. Então, primeiro passo, já que a gente vai criar para toda a estrutura dessa petição inicial, um passo a passo que seria um passo a passo técnico para toda e qualquer propositura de petição inicial. O passo número 1, senhores, é identificação da pretensão. Por que identificação? Falei que a letra está péssima. Por que identificação da pretensão? Porque só a partir do momento, vou até mudar a expressão, vou colocar até com uma letra melhor, identificação do ou dos pedidos. Porque é a partir do momento em que eu consigo identificar a pretensão, que eu consigo identificar os pedidos que eu farei, sem pensar nesse primeiro momento, nessa aula nossa de hoje, numa redação técnica do mesmo, vamos pensar apenas naquilo que seria a nossa solicitação. O que é que esse nosso cliente vem ao nosso escritório buscando da atuação do Poder Judiciário? Da leitura, senhores, o que a gente consegue extrair desse caso concreto, inclusive julgado pelo STJ? Que ela veio buscando a realização de uma cirurgia, não é isso? De uma cirurgia que teria sido negada pelo plano de saúde. Então, nós temos aqui necessariamente um primeiro pedido, uma primeira pretensão. E essa primeira pretensão seria da realização de procedimentos médicos cirúrgicos. Seriam esses procedimentos médicos, tudo bom? É esses procedimentos médicos, na verdade, que a gente aqui teria, nós estamos trabalhando com esse caso concreto já de uma vez, identificando num primeiro passo para a configuração da petição inicial, justamente o pedido, justamente a pretensão que a gente daí vai extrair. Então vem cá, nitidamente, realização de procedimentos médicos, é isso que ela quer. Por quê? Porque administrativamente ela não conseguiu. Administrativamente houve a negativa do plano de saúde. Ô, gente de boa, tem algumas pessoas que são contratadas pelo plano de saúde com um único objetivo. Qual? Negar, não é isso? O cara já tem um carimbinho ali prontinho para ficar negando tratamento, é mais ou menos essa a ideia. Senhores, alguém conseguiu identificar, da leitura desse caso, algum outro pedido possível além desse? Antes, inclusive, de eu entrar nessa discussão com os senhores, se essa aqui é a única pretensão nossa, se é isso a única coisa que a gente queria ou vamos buscar do Poder Judiciário, eu identificando esse meu pedido, eu assim o faço para que eu possa identificar o tipo de procedimento. Eu nunca vou entrar na redação de uma petição inicial se eu não sei qual é o procedimento adequado a essa pretensão. Então, se a gente pensa, por exemplo, no artigo 282 como um roteiro de uma petição inicial, onde a primeira preocupação seria a competência, depois legitimidade, mais qualificação, cara, não é assim que a gente iniciaria, na verdade, a percepção de uma concepção correta de uma petição inicial. Ela passa primeiro pela identificação do pedido, para que eu saiba sobre qual rito procedimental essa minha pretensão será posta, partindo sempre da premissa, estamos lidando com o processo de conhecimento. E lidando com o processo de conhecimento, senhores, ou é procedimento comum,
que pode ser rito ordinário ou rito sumário, ou poderá ser procedimento especial, sendo que alguns procedimentos especiais estão regulados no Código de Processo Civil. Já outros procedimentos especiais, a gente sabe, estarão em legislação, em lei, fora do Código de Processo Civil. Exemplo, ação de alimentos, alimentos gravídicos, aquelas buscas e apreensões derivadas do Decreto-Lei 911, a lei de locação, não é isso? Que cuida de vários procedimentos especiais. Então, a ideia é essa daqui. Eu identifico a pretensão para, identificando, verificar qual seria o procedimento adequado a esse pedido que nós vamos realizar. Para que a partir daí, então, identificado o procedimento, eu pense na estrutura formal da minha peça. Senhores, por favor, essa solicitação, esse pedido da realização desses procedimentos médicos em razão da negativa do plano de saúde, é procedimento especial ou comum? É a primeira pergunta que a gente faz. E a gente sabe que a regra procedimental nossa de procedimento cognitivo é o rito ordinário, não é isso? Mas, tecnicamente, a gente só chega em rito ordinário por eliminação. Eu nunca vou fazer a leitura e falar, isso aqui é rito ordinário. Não, vamos pensar, vamos refletir, vamos fazer o passo a passo. A primeira coisa que eu vou me questionar é, existe um procedimento especial para essa minha pretensão? Regulado no CPC ou em legislação fora do Código de Processo Civil? Não temos. Antecipando aqui eventuais situações possíveis de discussão. Não há um procedimento especial para esse caso específico. Ótimo. Então, nós vamos ao procedimento comum. E, senhores, por favor, quando a gente fala em rito processual, é escolha minha ou é imperativo da lei? É imperativo da lei. Não é disposição minha escolher o rito. O rito é dado pela lei. E a gente observa muitas vezes no dia a dia forense algo que eu já quero abrir em discussão com os senhores. Por quê? Observa. Realização desses procedimentos médicos negados pelo plano de saúde. Não é procedimento especial. Então me permitam apagar aqui só para eu ter um espaço maior no quadro. Não há no CPC ou em legislação própria um procedimento especial para isso. Então, ou vai ser rito ordinário ou vai ser rito sumário. Senhores, por favor, essa demanda, rito ordinário ou rito sumário? Se a gente usa de uma técnica legislativa correta, o próximo passo seria exame do artigo 275 do Código de Processo Civil, para ver se a gente consegue fazer esse devido enquadramento. Lembrando, Deus me livre, estou saindo fora do juizado especial aqui. Por que eu estou saindo fora do juizado especial? Até pela complexidade, não é isso? Talvez ali demandado em razão de uma perícia médica necessária para verificação do real estado de saúde ou de necessidade dessa nossa dita cliente aqui. Excelente. Então vamos dar um pulinho na lei, vamos dar um pulinho no artigo 275 do Código de Processo Civil, que vai dizer para a gente que observar-se-á o procedimento sumário nas causas de até 60 vezes o valor do salário mínimo, ou em causas independentemente do valor, que versem sobre arrendamento rural e parceria agrícola, vou ler rapidinho, cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio, ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico, ressarcimento por danos causados em acidente de via terrestre, cobrança de seguro relativo a danos causados em acidente de veículo, cobrança de honorários de profissional liberal, revogação de doação, demais casos previstos em lei, não se observando esse procedimento nas ações relativas a Estado e capacidade das pessoas. Vem cá, estou lidando com o Estado ou capacidade da pessoa? Não. Não estou discutindo eventual capacidade dela, se ela é incapaz ou não, se deve ser interditada ou não, longe disso. E também